Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma resoluçãozinha. Hoje vamos falar Enem, né? Segundo dia, provinha de biologia. Fica aqui o meu comentário. Achei a prova muito legal, muito bem construída, muito bem distribuída. Esse ano nós não tivemos uma concentração de questões na área de ecologia. Foi uma coisa que eu sempre critiquei muito. O aluno estuda citologia, botânica, genética, chega lá, fazia mais da metade da prova de ecologia. Esse ano nós tivemos ecologia sim, tivemos problema ambiental, ecologia aparecendo ali de algumas outras maneiras, mas nós tivemos uma distribuição fantástica de questões, botânica, genética, evolução, enfim. Nós tivemos a biologia muito bem distribuída, com questões muito objetivas, não tivemos questões polêmicas, achei assim o exame sensacional, bem bacana, realmente buscando o aluno que estudou, o aluno que tem um conhecimento geral no tema biologia, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma lidinha? Gente, a primeira questão falava sobre um polvo. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5, 1, 3 e 5, tá aí, apresentam polvos mimetizando respectivamente um peixe linguado, tá aqui, né? Ele está mimetizando nesse caso aqui o peixe, um peixe-leão, então nesse caso aqui está mimetizando o peixe-leão, e uma serpente marinha, nesse caso aqui mimetizando a serpente marinha. Então, esse mesmo polvo, molusco, né? Mimetizando nesse caso aqui animais que são do filo Chordata, né? Animais vertebrados. Muito bem. Aí ele vem e diz assim, ó, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos... Gente, você ia ter que lembrar um pouquinho sobre neodarwinismo. Toda capacidade que um grupo de animal apresenta num determinado ambiente, que no caso desse descrito foi a capacidade mimética, né? Você viu que ele imitou o linguado, imitou o peixe-leão, imitou uma serpente e tal. Obviamente surge por processo evolutivo, principalmente a mutação, né? Pode surgir por recombinação? Pode surgir, mas uma característica ela aparece principalmente por mutação. E ela é combinada de N formas diferentes por recombinação. Então, tanto a mutação quanto a recombinação, ela cria uma variabilidade entre os indivíduos de uma dada espécie. E, em cima das pressões seletivas, em cima da seleção natural, você seleciona aquelas características que são mais convenientes para aquele momento. Que no caso, o fato do polvo mimetizar todos aqueles vertebrados, para ele é interessantíssimo, né? Dependendo do que ele precisa naquele momento, ele mimetiza o animal. E aí, com isso, ele consegue sobreviver. Ele passa pela pressão seletiva e, obviamente, ele transmite isso para os seus descendentes e a espécie, então, permanece adaptada ao ambiente. Então, você teria que ter uma noção geral sobre neodarwinismo para poder montar e bater aí na questão. E aí ele diz assim, ó, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque o polvo, né? Qual seria a alternativa de todas as apresentadas? A alternativa correta aqui é a alternativa E. Sobreviveram às pressões seletivas com seus comportamentos. Esses comportamentos permitiram eles sobreviverem às pressões seletivas, eles passaram pela seleção natural e hoje estão apresentando toda essa gama de mimetismo que a questão mostrou. Então eu espero que você tenha matado essa questãozinha sobre evolução. Fechou? Vamos para a próxima. A próxima é uma questão de citologia envolvendo síntese proteica e dizia assim, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, ele pegou o código genético aqui, presente em um gene de um fungo, constituída de 7 códons. Para quem não lembra, códons são a sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, né? A gente geralmente vem com o RNA mensageiro assim e põe os 3 risquinhos, né? Cada 3 risquinhos corresponde a um códon. Então ele colocou aqui, olha lá, códon 1, códon 2, códon 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Tá aí. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes, sabendo que os códons UAG e UAA são terminais, são aqueles códons de stop, né? A gente, quando dá aula para vocês sobre isso, a gente fala do UAA,
do UAG e do UGA. São 3 códons de stop, de parada, de finalização. Ele cita 2, tá? Ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Então vamos lá? O que eu imagino? Esse códon número 1, AUG, é o famoso códon de iniciação, né? Vai codificar um primeiro aminoácido que é metionina. Depois nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Veja, deleção do G do códon número 3. Se eu chegar no códon número 3, que está aqui, e deletar o G, você sabe o que vai acontecer? Ele vai perder um pouquinho o sentido, porque ele vai passar a considerar códon 1, códon 2. O códon 3 vai vir até aqui. O códon 4 vai vir até aqui. O códon 5 vai vir até aqui. O códon 6 até aqui. E essas 2 letras ficam perdidas. Eu conseguiria codificar 6 aminoácidos ao invés de 7. Certo? Aí ele vem, deixa eu apagar aqui para você. Aí ele vem e diz assim, ó, substituição do C por U no códon 4. Então, se eu vier no códon 4, tirar o C e colocar o U, olha lá, ó o códon que eu chego, ó, o AA. O AA é um códon de parada, é onde finaliza a produção de proteína. Então, aqui eu venho com um aminoácido, aqui 2, aqui 3 e aqui parou. A proteína ficaria com 3 aminoácidos apenas. Então, até agora, a alternativa é a B. C, substituição do G pelo C no códon 6. Ó, tira o G e põe o C. Ó, tá vendo? Não vai ser um códon de parada, nem esse, nem esse. Ele vai codificar um aminoácido do mesmo jeito, né? Só pode trocar um aminoácido aí de repente, mas continua codificando 7 aminoácidos. Então não é o D. E o E, deixa eu pegar aqui para você ver, olha lá. Deleção dos 2 primeiros nucleotídeos do códon número 5. Se eu chegar no códon número 5 e deletar os 2 primeiros códons, você sabe o que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui, ó. Quer ver? Ó. Se eu deletar esse, eu vou codificar 1, 2, 3. Quando chega aqui 4, aí eu vou, ó, 5 e 6, porque ele vai andar um pouquinho. Então perceba que a mutação que levaria à produção de uma proteína com um número menor de aminoácidos seria realmente o B de bola, tá? Então eu espero que você tenha acertado, uma questãozinha bem tranquila, bem básica, para quem assistiu a aula de síntese proteica, tranquilinho, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo diz assim, ó, durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e o esquerdo através do forame oval ou forame de Botal. Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Gente, veja bem, ele está dizendo que o átrio direito e o átrio esquerdo vão se comunicar. Então a gente, quando dá essas aulas para vocês, a gente mostra, ó, você pega um lado do coração, o lado direito entra sangue venoso, o lado esquerdo entra sangue arterial. Então o que acontece? É totalmente separado, mas enquanto está em formação, o átrio tem comunicação. Mas veja, não tem problema. Por quê? Porque ele está dentro do útero. E essa circulação, enquanto ele está em formação, é uma circulação que todo o sangue que passa pelo coração, ele vai para a placenta. Você está entendendo? Nós não temos ainda a pequena circulação e a grande circulação. Por quê? Porque ele não respira pelo pulmão ainda. A respiração da criança depende exclusivamente da placenta. A troca gasosa é feita na placenta. Então não adianta ir para o pulmão, depois voltar, não. Vai para a placenta, oxigena, circula, entra no coração, quando vai oxigenar, vai para a placenta de novo. Não tem pequena circulação e grande circulação numa situação como essa. Só vai acontecer isso quando a criança nascer. Você cortar o cordão umbilical, ele não tem mais contato com a mãe, aí vai começar a pequena e a grande circulação. Aí ele pergunta assim, ó, os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a dos... Gente, vai entrar sangue venoso e vai sair sangue venoso, vai lá na placenta, oxigena o sangue na placenta, circula no corpo, distribui o oxigênio, quando chegar no coração de novo é sangue venoso.
E aí vai embora para a placenta venoso. Então, vai se assemelhar a quem? Ó, eu preciso que você lembre. Bom, aqui eu coloquei para vocês, olha lá, se a comunicação, tá, que existe entre os átrios em formação, tá vendo? Né? Tá aí. Mas ó, dá uma olhadinha. Como é que é a circulação do peixe? Olha lá, tá vendo? Ó? O sangue que tá chegando aqui, ó, é um sangue venoso. Passa pelo átrio, pelo ventrículo e vai para as brânquias, ó, venoso. Na brânquia ele vai ser arterial. E aí esse sangue arterial vai se distribuir no corpo, vai oxigenar o corpo. E depois quando voltar para o coração, tá venoso outra vez. É o que vai acontecer com o embrião humano. O coração vai receber sangue venoso. Quando o coração bombear o sangue, vai para a placenta, oxigena, da placenta sai distribuindo oxigênio pelo corpo. Quando voltar no coração, volta venoso, né? Ó, dá uma olhada aqui no caso dos anfíbios. No anfíbio, você de um lado recebe sangue venoso e do outro lado recebe sangue arterial, ó. É um coração com 3 cavidades. Não é o que vai acontecer com uma criança durante a sua formação, enquanto ela está no útero materno. Você está entendendo? Se você pegar os répteis, ó, de um lado entra sangue venoso, do outro lado entra sangue arterial. Tem uma comunicação aqui em cima? Tem uma comunicação aqui em cima. Vai misturar sangue venoso com sangue arterial? Vai, mas no coração da criança não está entrando sangue venoso e sangue arterial, só está entrando venoso. Então você tem que tomar cuidado para não querer comparar com os répteis. Porque aqui na circulação do réptil, quando a gente faz a classificação, é uma circulação incompleta. Tem mistura de sangue venoso com sangue arterial. Mesmo nos crocodilianos, que tem a formação do forame de Paniza, aqui assim, ó, você tem mistura de sangue venoso com sangue arterial. No embrião, isso não acontece. Tem a comunicação, mas é tudo sangue venoso. E depois ave e mamífero, dá uma olhada, né? Aí não tem mistura, né? Ó, de um lado sangue venoso, do outro lado sangue arterial, no mamífero a mesma coisa, né? E eu coloquei aqui a placenta, que tem várias funções. No caso do embrião, olha lá, ó, ela é responsável pela troca gasosa. Ela recebe o sangue venoso, né? Vai liberar oxigênio ali, vai deixar o sangue da criança um sangue arterial, vai distribuir para o corpo. Então aqui, qual seria a nossa alternativa? Ó, o A ele compara com ave, o B com répteis, o C com crocodiliano, que é réptil, o D com peixe e o E com anfíbio, ó, peixe. Porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Chegou, entrou, saiu, foi na placenta, trocou, distribuiu para o corpo, vai voltar de novo e assim sucessivamente, tá? Então uma questãozinha aqui envolvia um pouquinho de entendimento de êmbrio, um pouquinho de entendimento de fisiologia animal, a parte de circulação, um pouquinho do funcionamento da placenta, para você conseguir acertar essa questão. Espero que você tenha conseguido, tá bom? 4. Bom, o 4 era esperado. Questãozinha de ecologia, problema ambiental, sabe que o Enem gosta de pedir. Dessa vez, pediu só essa. Quer ver? O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorrido em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Gente, ele está falando de rejeito, ele está criando toda uma situação daquilo que a gente chama de magnificação trófica. Acúmulo de produtos não biodegradáveis, né? Isso aqui, ó, tá? Acúmulo de produtos não biodegradáveis, magnificação trófica ou bioacumulação. Ó, acúmulo progressivamente maior de uma substância tóxica de um nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar. Olha lá. O que acontece? São produtos que o organismo não consegue degradar e ele vai sendo passado ao longo da cadeia alimentar. E como a gente sabe que a biomassa vai diminuindo, esse produto vai se acumulando. A gente está muito acostumado a ver isso aparecer
com DDT, com PCB, com metal pesado, mercúrio, chumbo, mas não interessa. Seja lá com o que for, a linha de raciocínio é a mesma. Quando você libera isso na água, o primeiro a se contaminar são os produtores. Aí o produtor se contamina numa fração muito pequenininha, muito ínfima. Aí o consumidor primário, ao comer o produtor, a concentração no corpo dele aumenta, porque o produto não é biodegradável. Quando você vai para o consumidor secundário, a concentração aumenta. Consumidor terciário, a concentração aumenta. Consumidor quaternário, a concentração. Então, ao longo da cadeia alimentar, esse produto só vai se acumulando, só vai aumentando a concentração no corpo do ser. Aí o que você ia ter que fazer? Simplesmente chegar aqui, ele deu fitoplâncton e algas, né? Na verdade aqui saiu errado, é macroscópica, tá? Algas macroscópicas, mas são produtores. Então ali você tem a absorção do composto tóxico. Esse fitoplâncton ou alga serve de alimento para a esponja, vai ser um consumidor primário, serve de alimento também para o peixe que é herbívoro, vai ser um consumidor primário, e o último consumidor citado é o golfinho. Então, onde nós teremos uma maior concentração de substâncias tóxicas no corpo do golfinho, aqui a alternativa seria a alternativa D de bola. Então, uma questão muito tranquila, tenho certeza que você lembrou disso aqui, ganhou esse pontinho aí, tá bom? Vamos para o próximo. Questão número 5 diz o seguinte: organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano e gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Veja, esse trecho que ele cita, porque ele está citando aqui processos energéticos, fotossíntese, respiração e parará, e aí ele vem com um trecho, e aí ele diz que outros compostos orgânicos são catabolizados, são quebrados por seres com menor rendimento energético. Bom, quebra com menor rendimento energético é fermentação, porque respiração é quebra total e o rendimento energético é alto. E quando você tem uma quebra parcial é fermentação. Então ele cita aqui, na verdade, nas entrelinhas um processo de fermentação. Tá vendo? Ó? Produzindo compostos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Por exemplo, uma fermentação alcoólica, né? Você produz o etanol, você produz o álcool etílico. Uma fermentação lática, você produz o ácido lático. São compostos ainda grandes, com muita energia, né? Aí ele pergunta, o processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais né? É a fermentação. Ó, eu até marquei aqui, olha lá. Ó. Respiração é quando você tem uma quebra total. A liberação de energia é maior. E fermentação é uma quebra parcial com uma liberação menor de energia, não é? E a fermentação pode formar possíveis combustíveis lá na frente, como por exemplo o etanol. Então, a alternativa aqui, alternativa bola. Fechou? Então era para ter uma noção de citologia bacaninha, tranquila, sobre metabolismo energético. Bom, questão 6 diz o seguinte: os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Então ele está dizendo que por viverem muito juntos, muita consanguinidade. A gente fala em aula de genética. Gente, qual é o problema da consanguinidade? É o encontro de genes deletérios, de genes problemáticos, de genes que causam doença, na sua maioria genes recessivos, que muitas vezes o indivíduo não tem a doença, mas ele porta o gene para a doença. E ao cruzar com outro animal que tem o mesmo parentesco, que também não está expressando a doença, mas ele porta, e quando você cruza com um sanguíneo, aí esse que porta e esse que porta, os dois podem mandar o gene para o descendente, e o gene então pode nascer com problema. Então ele diz assim, ó,
Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Se você quiser evitar a consanguinidade, o que você pode fazer? Gente, transgenia, não tem nada a ver, né? Que transgenia? Transgênico é um ser que recebe um gene de uma outra espécie. Vou fazer transgenia para evitar a consanguinidade? Terapia gênica. Terapia gênica é você ir lá e trocar os genes defeituosos. Que procedimento prévio? Depois que aconteceu, eu quero prévio, antes do cruzamento. Vacina de DNA, nada a ver, um absurdo completo. Clonagem terapêutica também é um absurdo completo. E mapeamento genético, isso seria bacana. Se eu fizer um mapeamento, eu vou mapear os animais que têm genes defeituosos e eu vou evitar o cruzamento entre animais portadores de genes que apresentam a probabilidade de ter um filho doente, um descendente, um búfalozinho com a doença. Então aqui a alternativa seria E. Tranquilo essa? Essa também super legal, super tranquila, medindo um conhecimento aí bem básico. Bom, 7. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior, que são parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. E qual é a região específica do sistema nervoso que coordena essa resposta? Sabe aquela pancadinha com o martelinho no joelho? Pá! Você bate assim e dá aquele ato reflexo, aquela levantada no joelho. Veja bem, gente, tá aqui, ó. Né? Como é que é feito isso? Você bate aqui na patela, né? Isso aí é um órgão que recebe o estímulo. Esse estímulo é levado pelo neurônio aferente ou sensitivo até a medula espinhal, até a substância cinzenta. Esse estímulo é passado por um neurônio chamado neurônio motor ou eferente. Ele sai, vem até o músculo da coxa, e aí no músculo da coxa ele estimula o músculo da coxa a entrar em contração e a perna então sobe e desce. Então a parte do sistema nervoso que controla este ato reflexo é a medula espinhal. Tá aqui, ó, tá? Alternativa B de bola, medula. Então uma questão de fisiologia, bem tranquila, ato reflexo é uma coisa que a gente trabalha muito com vocês, espero que tenham acertado. Questão número 8. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros dos mosquitos transmissores. Bom, mosquito transmissor, o Aedes aegypti, que a gente, tanto fala e tanto sofre com ele. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Então ele descreve que isso é jogado na água e tudo que isso acaba acarretando de prejuízo e o porquê que acaba matando o animal. A forma de combate relatada tem como atividade, gente, ele fala que isso é adicionado à água de criadouros de mosquito. Então você tem que lembrar que a reprodução, como é que é a reprodução? O Aedes, ele vem e deposita os ovos não diretamente na água, mas numa superfície que está próxima à água, e quando chove, essa água sobe e o ovinho cai na água. E aí começa todo um desenvolvimento. Ao desenvolvimento dos ovos, começa a larva, de larva vira pupa, e aí sai um inseto e ele vai embora. Como a substância está sendo acrescentada na água, quando eu ponho na água, eu vou interferir nesse processo, daqui para frente. Não, é daqui até aqui, ó. Então eu não quero que o Aedes venha nascer. Olha a alternativa, A forma de combate relatada tem como atividade
Morte do adulto? Não, porque o adulto não fica na água. Redução da eclosão de ovos? Não, porque ele diz no texto, dá uma olhada aqui, ó, essa substância acumula-se no intestino do inseto. Então não tem nada a ver com a eclosão de ovos, chega a eclodir, né? C, comprometimento da metamorfose? Não, por quê? Porque ele está dizendo que acumula-se no intestino do inseto. Então, durante a metamorfose, o inseto ainda está formando o intestino. Depois, impede o desenvolvimento da larva. Aí sim. Vai chegar uma hora que a larva, por ter contato com a substância química, ela não vai conseguir se desenvolver e não vai chegar até o final do desenvolvimento. Isso sim, isso dá para garantir. O texto, com as informações citadas, me leva a essa conclusão. Ó, repelência de forma transmissora da doença não tem nada a ver com forma repelente. Você jogou na água, né? O inseto acabou ingerindo, isso se acumula no intestino do animal e aí você vai interferir exatamente, olha lá, no desenvolvimento da larva, tá? Fechou? Então beleza. Uma questãozinha bem bacana envolvendo dengue, envolvendo a Aedes, achei bem legal aí, bem bacana a questãozinha. Cara, essa 9, eu achei de todas as questões a mais, sabe? A mais top, assim, em termos de nível de dificuldade. Vamos ler juntos. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção, com resistência mecânica à degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies, conforme o quadro. Então ele pega 5 espécies vegetais, espécie 1, 2, 3, 4 e 5, e analisa a periderme e o esclerênquima, né? Quando tem um sinalzinho de menos é ausente, mais é presente em pequena quantidade, 2 sinalzinhos presente em média quantidade e 3 presente em grande quantidade, tá? Aí ele está dizendo aí periderme e esclerênquima, depois floema e esclerênquima, e depois aqui xilema, alburno e cerne. Gente, o que acontece? Você ia ter que lembrar de histologia vegetal. E não é todo mundo que encara histologia vegetal. É uma das partes da biologia que exige mais dedicação do aluno, sabe que exige um comprometimento grande, os termos, o aluno tem dificuldade, enfim. Então veja, primeiro, eu peguei aqui o caule de uma planta, tirei um trecho e peguei aqui o que a gente chama de casca da planta. O que é a casca? Casca é todo o caule até chegar no xilema. Tá vendo? Tá aí, ó. Tá? Nós temos aqui uma linha, essa linha representa o câmbio é o meristema secundário, é a área responsável pela mitose, tanto para fora quanto para dentro, né? Para fora para poder formar floema e para dentro para poder formar xilema. E a periderme corresponde a uma camadinha morta que existe aqui, que é o suber. Depois nós temos o felogênio, depois aqui tem floema, até chegar no câmbio é casca, tá? Então essa área aqui a gente chama de periderme. Veja, isso é uma área que é rica em celulose. Quando você fala em periderme, que você lembra da casca da planta, que você lembra dessa parte externa, isso é rico em celulose. E celulose não é tão resistente assim, a gente sabe disso. Muito pelo contrário. Onde você tem uma resistência maior é onde está o xilema. Porque onde está o xilema, a parede celular secundária é feita de lignina. E aí, quando a gente mostra essa imagem aqui assim, ó, dá uma olhada aí, ó, né? Ó, isso aqui que você está vendo é o suber, ó. Depois você tem essa parte, esse amarelo claro aqui, ó, daqui até aqui é periderme, ó. Tá vendo? Isso é rico em celulose, isso não é um tecido resistente. Agora, quando você pega essa parte interna aqui, ó, esse laranja onde eu estou colocando o X aqui está mais escuro, isso sim é resistência. Isso é alta resistência. Só que esse miolinho laranjinha aqui, ó, tá vendo? É o que a gente chama de cerne. É o xilema não funcional. O que é o xilema não funcional? Ele está obstruído por lignina. Tem tanta lignina aí que parece ferro. E aí nem transita água e sais mais porque ele está obstruído. Essa é a área mais resistente que eu tenho da madeira. O alburno, que é essa outra parte lateral aqui, ó, tá vendo?
já é o xilema funcional. É resistente também, só que ele é oco. Ele não tem tanta lignina como tem o cerne. O cerne é a parte mais nobre da madeira. Então, quando você olha aqui, de todas as espécies de árvores que nós pegamos aqui para avaliar, veja onde tem mais cerne, tá vendo? Três símbolos, 3 sinaizinhos de mais aí, é a espécie número 1, Então a alternativa aqui seria A. Você tinha que ter esse conhecimento para poder chegar na alternativa A, tá bom? Então achei essa aí a mais top de todas as questões. Bom, questão número 10 diz o seguinte: no outono as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, que é aquela que cai, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tom avermelhado, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar na região azul e vermelho. Assim, a luz refletida pela folha tem falta desses dois tons e as vemos com cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianina aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e laranja. Então ele fala um pouquinho do que a clorofila mais absorve, o que a antocianina mais absorve, dá esse gráfico mostrando a absorção tanto da clorofila como da antocianina, dá esse comprimento de onda aqui e tal. E aí ele pergunta assim, em qual faixa do espectro visível os carotenoides absorvem majoritariamente? Gente, o carotenoide, a gente não pode esquecer que ele tem uma coloração meio puxada para o amarelo, meio para o laranja. A gente, quando vai falar disso nas aulas de fotossíntese, a gente mostra um espectro, que é esse aqui, né? A gente mostra a absorção da clorofila A, da B, da ficoeritrina, da ficocianina, e a gente mostra o carotenoide. Aí, se você olhar o carotenoide, que é esse pontilhadinho, dá uma olhada aqui, onde é que ele pega, tá vendo? Ele vem aqui no violeta, e ele vem e pega até o azul aqui, tá vendo? Quando começa a chegar aqui, no verde, no amarelo, no laranja, né? No vermelho, ele não tem absorção. Por quê? Porque é a cor do carotenoide. Então, se o aluno tivesse o bom senso de lembrar que as cores que são iguais não dá absorção e lembrar da cor do carotenoide, ele não ia no vermelho, ele não ia no verde, porque está muito próximo ali do laranja. Ele ia acabar ficando concentrado aqui na alternativa A, que mostra, do violeta ao azul, tá vendo? Esse aqui pega verde, esse aqui pega amarelo, esse pega amarelo e laranja, laranja e vermelho. Então a alternativa coerente aqui é a alternativa A. Fez uma questãozinha, ao invés de colocar clorofila, que é uma coisa mais batida nas aulas, ele pega o carotenoide, tá bom? Show de bola, questãozinha de fotossíntese. Fotossíntese é um assunto que está sempre aí acompanhando a gente. Bom, aí nós vemos questão número 11. O plantio por estaquia, estacas, né? Corta um pedacinho da planta e aí precisa enraizar. É um método de propagação de plantas na qual partes de uma espécie são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule de roseira para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Gente, também outra coisa bem batida. Você viu, segunda questão de botânica envolvendo agora o hormônio.
Sempre que a gente vai falar de auxina, a gente fala, gente, a auxina é um hormônio que faz com que a célula fique comprida, a célula se alonga. A auxina tem uma porrada de função. E uma das funções é que a auxina promove a formação de raízes laterais, raízes adventícias. Graças à auxina, as raízes adventícias, as raízes laterais vão sendo formadas. Então, quando eu quero fazer uma propagação por estaca, tirar um pedacinho do caule da planta e formar raiz, ó, nós temos enraizadores, ó, o AIB, que você aplica, dá uma olhada na quantidade de raiz formada. Ele leva a formação desse monte de raiz adventícia. Esse é um, que é o AIB, e tem o 2,4-D, que é o diclorofenoxiacético, que é um hormônio, uma auxina artificial, mas quando você põe na água, ó, aqui tem água sem o 2,4-D e aqui com o 2,4-D. Dá uma olhada na quantidade de raízes adventícias formadas. Então, a auxina é utilizada nesses casos para estimular a formação das raízes adventícias, que seria aqui a alternativa D de dado. Olha lá, formação de raízes adventícias. Tá bom? Então, uma questãozinha também bem bacaninha aí, bem batida. A gente bateu muito isso durante o ano. Espero que você tenha acertado mais essa. Próxima questão. Essa eu achei bem tranquila. Vamos ver? Ó, considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Então tá aqui, tá quente hoje, né? E ele é mesmo. Mas o que me incomoda é a umidade. A umidade. Você não gosta de umidade? Ele não mesmo. Então salta correndo. Veja bem, ele está falando de umidade, tem a ver com temperatura, de repente ele vem e diz assim, ó, o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, vamos ver? A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Não tem nada a ver, a temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Tem nada a ver isso, né? Isso nada a ver com a tirinha, uma informação totalmente desconecta. B, o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. É verdade? É verdade. Por quê? Porque você tem muita molécula de água no ar. A tendência da molécula é sempre sair da onde tem mais para onde tem menos. Se você tem uma umidade do ar muito elevada, a tendência do suor é ficar no corpo e ter dificuldade de sair e de levar o excesso de temperatura que está sendo gerado embora. A alternativa mais coerente seria a alternativa B. O C fala, a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior. Nada a ver. O D, o ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Também nada a ver. Só voltando aqui, só para eu tirar aqui para você ver o E. O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Né? Veja, o vapor d'água se condensa... Não. A temperatura do ambiente foi citada, que é uma temperatura que está menor do que a temperatura corporal. Menor. Então, assim, nada a ver, né? Olha lá, considere a tirinha em que a temperatura é inferior à temperatura corporal. Então, como é que ele vai se condensar ao bater na pele, né? Se você está numa temperatura mais elevada. Então, também nada a ver. A alternativa mais coerente realmente é a alternativa B de bola. Tá bom? Questão número 13 diz assim, ó. Estudo aponta que a extinção de preguiça gigante, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Gente, presta atenção. O texto é claro. O texto está falando da preguiça gigante que foi extinta, né? Que tinha na sua base de dieta fruto e semente. Ela comia muitos frutos e muitas sementes. E aí o que ela acaba fazendo? A dispersão da espécie, né? Ela vai defecar, muitas das sementes que ela engole não foram degradadas, não foram digeridas,
e ela sai fazendo o que a gente chama de zoocoria. Então, eu coloquei aqui, dá uma olhada aqui, ó, né? Uma preguiça dessa aí, que foi reconstruída, tá? Tá aí, né? O que seria um fóssil dela, né? Enorme. E aí, o mais importante, ó, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução da produção de flor? Nada a ver. Nada a ver. O que tem a ver com a produção de flor e a preguiça, onde ele cita que ela come fruto e semente? Nada a ver. B, do tamanho das plantas, também uma informação que nada a ver. De fatores de disseminação da semente. Esse sim. Fatores de disseminação da semente. Por quê? Porque foi citado que ela come frutos e sementes. E você acabou levando à extinção um ser que faz essa disseminação. Então, se esse ser for extinto, essa disseminação vai sofrer prejuízo, né? Depois o D fala da quantidade de semente por fruto. Ela não interfere na quantidade de semente que tem em cada fruto, isso é uma coisa genética. E depois dos habitats disponíveis para as plantas, que também não tem nada a ver, uma informação completamente desconecta com o que foi apresentado no texto. Então, espero que mais uma questãozinha que envolvia bom senso, mais um conhecimento legal na área de botânica, a terceira questão de botânica. Tá bom? Bom, e vamos para a quarta questão de botânica. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Você lembra que a gente fala que a angiosperma tem fecundação dupla? Fecundação dupla. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de... eu peguei um pedacinho aqui, né, de um slide que a gente usa para poder explicar a reprodução de angiosperma, e aí tá aqui. E o ponto mais importante é esse ponto que está aqui, tá vendo? Nós temos aqui um tubo polínico crescendo em direção à osfera, que é essa que está aqui no meio. Tá? Deixa eu até ampliar aqui para vocês. Olha lá. Tá vendo? Bem aqui, ó. E aí ele vai crescer, vai vir aqui por baixo. O primeiro núcleo espermático vai fecundar a osfera. O segundo núcleo espermático vai fecundar esses dois núcleos do meio, que são os núcleos polares. A primeira fecundação vai dar origem ao zigoto, que vai formar um embrião, que um dia vai ser uma nova planta. E o segundo núcleo vai fecundar os dois núcleos do meio. E vai virar o endosperma, ou endosperma secundário, triploide, que vai servir como alimento do embrião. É um material nutritivo que vai permitir o embrião se desenvolver, ter o que comer. Quer ver só? Olha lá, tá vendo? Olha os dois núcleos polares que eu falei para você aqui, aqui no meio, né? Quando fecundado, vai dar origem ao endosperma. Ó, o fruto, a semente, o endosperma é o alimento que o embrião vai ter aqui para poder se desenvolver. Então esse endosperma, ele surge graças à fecundação dupla. E aí com isso, olha lá, reserva para o embrião, né? Essa seria a alternativa bola. 4 questões de botânica para você nessa prova. Recorde de botânica, hein? Ninguém esperava. Bom, a última questão é uma questãozinha que envolve um pouquinho de genética. Ele diz assim, a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo número 10. Bom, cromossomo número 10 tem no homem, tem na mulher. Então é uma herança autossômica, certo? Não é ligada ao sexo, restrita ao sexo, é autossômica. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Por que isso pode acontecer? Porque você pega uma pessoa normal, por exemplo, o indivíduo normal, ele pode ser azão ou azão-azinho, então ele é azão-traço. E a pessoa que tem a doença, como é uma doença recessiva, ela é azinho-azinho. Então muitas vezes você pega o pai e o pai é azão-azinho. Você pega a mãe e a mãe também é azão-azinho, mas eles não sabem que são portadores. Até nascer um filho com a doença. Quando nasce um filho com a doença, azinho. Um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Você está entendendo? Aí continua.
Quando ambos os progenitores são portadores, ou seja, heterozigotos, como eu mostrei, existe uma chance em 4 do bebê nascer com a doença. Lógico, faz o cruzamento. Isso com isso, dá azão, azão. Esse gene com esse, dá um filho azão, azinho. Esse gene com esse, um filho azão, azinho. E esse com esse, dá um filho azinho, azinho. Então a chance de ter um filho com a doença é em 4. Aí essa doença hereditária é de caráter recessivo. Né? Quem tem a doença é azinho, azinho. Ele te encaminhou para você chegar à conclusão que é azinho, azinho. Tá? Gente, com isso, nós fechamos a resolução das 15 questões de biologia do Enem. Fica aqui os meus parabéns, né, para as pessoas que formularam essas questões, textos curtos, envolvendo todas as questões. Conhecimento, bom senso, uma noção bem geral de biologia. Eu gostei muito da prova, eu espero que você tenha ido muito bem. Tá joia? Te espero aí na próxima resolução. Forte abraço e sorte aí no seu vestibular. Valeu, muito obrigado.